Olá pessoal, seguindo nosso estudo sobre os fungos, primeiramente vamos determinar, o fungo ele é planta ou animal? Porque a gente sabe que por muitos séculos, os fungos foram colocados como plantas. Vamos ver algumas características. Os fungos eles são diferentes das plantas, por quê? A planta possui clorofila, o fungo não. As plantas são fotoautotróficas, os fungos não. Tem parede celular de celulose, o fungo não. É de quitina e armazenam amido, e o fungo glicogênio. Então aqui nós temos 4 características fundamentais que separam, que diferenciam os fungos das plantas. Já em relação aos animais, também não tem clorofila, fungo também não. Ambos são quimio-organotróficos. O fungo produz quitina, que é algo que só existe em artrópodes, e armazenam glicogênio. Então, na árvore filogenética, a gente pode colocar que os fungos são mais próximos dos animais do que dos vegetais. Então, a classificação dos fungos como plantas, antigamente, sempre esteve errado. Mas nós temos que levar em consideração o conhecimento que se tinha na época. E, realmente, os fungos deveriam ser estudados fora da botânica, na sua micologia, num estudo próprio. Tá? Como eu já comentei, foi criado em 69 o reino Fungi, que é parente dos animais. Olhando aqui a nossa nova árvore de classificação dos seres vivos, tá? Os fungos estão aqui junto com os animais no grupo dos opstocontes. Tá? O que significa opstocontes? O grupo dos opstocontas são organismos eucariontes, um grupo monofilético, ou seja, um único ancestral comum, e que possuem células flageladas. Mas os fungos possuem? Não mais, mas já tiveram. Então, a evolução dos fungos, eles evoluíram a partir dos coanoflagelados primitivos, que são grupos de protozoários, tá? Então eram células, tá vendo? Que tem o colarinho e ainda tem o coano, né? E flagelo, que nem os coanócitos nos poríferos. A partir desses coanoflagelados primitivos, originaram os coanoflagelados atuais, que são protozoários, os animais e os fungos. Então, a partir desse grupo aqui, originou esses 3 grupos. E dentro dos fungos, nós temos os grupos Chytridiomycota, Zygomycota, Ascomycota, Basidiomycota, Glomeromycota e Deuteromycota. Em livros mais antigos você consegue ver o Deuteromycota, porém esse grupo não existe mais. Tá? Então, para quem for dar aula, não ensinar mais Deuteromycota, porque não existe. Em Deuteromycota eram colocados os fungos que não tinham uma classificação, então jogavam todos aqui. Hoje, com a filogenética, com a análise de RNA, todos os fungos de Deuteromycota foram já reclassificados. Aqui tem um estudo recente que a gente vê a diversidade dos fungos. Então aqui, grupo 1, fungos monocarióticos com um único núcleo. Zygomycetos, Chytridiomycetos, Cryptomycota, que ainda não tem uma definição, ainda bem que está até em risquinho, porque não tem uma definição ainda se é fungo ou não. E aqui temos os Basidiomycota, que são os vermelhos, que é o grupo dos cogumelos, e os Ascomycota, que é a maior diversidade, a gente pode ver, maior árvore filogenética. A gente vai estudar cada um deles. Tá? Então, os fungos hoje, aqui vendo escala evolutiva, o grupo mais primitivo são os Chytridiomycota, depois Zygomycota, Glomeromycota, Ascomycota e Basidiomycota. Hoje temos 100 mil espécies descritas de fungos, estimativas em 2001 era de 1,5 milhão de fungos, já em 2011, 5,1 milhões de fungos, aumentou muito. Vamos ver algum estudo de 2021, quanto que vai aumentar. Vamos conhecer o primeiro filo, o filo Chytridiomycota, tá? O filo Chytridiomycota é o grupo mais primitivo, tem aproximadamente 100 gêneros com 1000 espécies. São unicelulares, ou seja, são fungos microscópicos, hifas cenocíticas, ou seja, sem septo, vai crescendo e só vai dividindo o núcleo. Possuem zoósporos flagelados. Aqui está a determinação do porquê o Chytridiomycota é o grupo mais primitivo. Eles ainda possuem células flageladas. Já imaginou um fungo nadando? Pois é, o zoósporo, tá? Que é o esporo dos Chytridiomycota, ainda possuem flagelo, eles nadam, ou seja, uma característica lá dos coanoflagelados. E eles são produzidos em zoosporângios, ou seja, locais de produção de esporos. Maioria aquática, o solo úmido. E existem espécies parasitas, livres e também simbiontes. Então, o que a gente pode ver, ó, aqui tem o filamento e são essas bolinhas, tá vendo essas celulinhas? E a partir dessas celulinhas crescem os filamentos
cenocíticos. Tá? Olha aqui, você tem uma célula e dela foi crescendo a ramificação. O esporo, na verdade, e foi se ramificando. A germinação e não tem septos, é uma hifa cenocítica. Eles têm alguma importância, por exemplo, o Batrachocritrium dendrobatides, ele é um parasita de anfíbios e teve um aumento desse parasitismo graças ao aquecimento global. Então, com o aquecimento global, eles se reproduzem muito mais e os sapos os anfíbios ficam mais suscetíveis. Eles causam infecções, micoses na pele do animal que impede sua respiração pela pele. Temos também o Physoderma maides, que é um parasita de plantas, e temos o Syncytium endobioticum, que é um parasita da batata. Olha o que ele causa com a batata. Certo? Então aqui a gente tem o esporo, olha aqui a hifa, as hifas crescendo cenocíticas. Olha aqui os zósporo, tá vendo que ele tem flagelo? Por isso que é o grupo mais primitivo. Tudo bem? Quanto ao ciclo de vida, não temos que decorar nada, é só um desenho. Então, o ciclo de vida de Alomices arbuscula, tá? Então, a gente vê que aqui a gente tem a estrutura, até o esporófito, vamos dizer assim. Aqui tem o esporângio. Desse esporângio liberam os zósporos flagelados e eles começam a crescer, formando as novas hifas, tá vendo? Essas hifas vão crescendo, pode ter fecundação de uma hifa com a outra, produzindo novos. Ou um simples ciclo assexuado. O zoósporo sai, cresce, formando uma nova estrutura. Vamos agora para o filo Zigomicota, tá? O bolor do pão, já mais conhecido da gente. Essas fotos que são lindas da reprodução deles, todo cheio de gotículas de água. 1.600 espécies, maioria também cenocítica. Crescimento extremamente rápido, só pensar no bolor. Hifas extremamente abundantes. Vivem em solos, animais e plantas, formando as endomicorrizas, ou seja, crescem dentro das raízes. Alguns são leveduriformes, isso depende do ambiente, lembra de fungos dimórficos. E tem zigosporângios que produzem zigósporos. Tudo agora vem com o nome do filo. Então, a zigomicota, zigosporângio que produz zigósporo, ou seja, o esporângio que produz o esporo. Então, olhando aqui, a gente já viu algumas hifas, né, parecem umas agulhas. Aqui a gente tem os esporângios, as cabecinhas. Aqui, ó, o zigosporângio, dentro deles tem os zigósporos. Aqui, ó, os zigosporângios, que crescem no pão, tá? Olha aqui aquela foto bonita, ó, temos o esporangióforo, que é a estrutura que segura, uma dilatação, e aqui o zigosporângio, dentro temos a produção dos zigósporos, tá? Reprodução sexuada envolve linhagens fisiologicamente distintas, então chamamos de linhagem mais, linhagem menos, tá vendo aqui, ó, linhagem mais, linhagem menos, fusão do citoplasma, e aí vai crescer essa estrutura que é o zigosporângio, tá? Então temos a plasmogamia, cariogamia e a meiose. Eles liberam hormônios que vão estimular o crescimento desses ápices, tá bom? E temos classificação. Temos as hifas homotálicas, quando hifa do mesmo organismo se autofecunda, e heterotálicas, quando são linhagens tanto fisiológica quanto geneticamente distintas. Aqui temos o ciclo de vida do Rhizopus stolonifer, que é aquele bolor do pão, tá? Então vamos aqui, ó, a gente tem o esporo, aqui número 1. Temos duas hifas, vendo uma com núcleos vermelhos e outra com núcleo azul. Temos a plasmogamia, se fundem, olha lá, a plasmogamia, lembra, liberação de hormônios, juntam os dois. Aí cresce o zigosporângio, dentro do zigosporângio temos a cariogamia, fusão dos núcleos. Temos núcleos diploides, sofrem meiose, liberando os esporos, os zigósporos, e que vão germinar, formando todo o ciclo novamente. Ou, no ciclo assexuado, os zigósporos germinam, formando a estrutura reprodutiva que libera o esporo e assim continua. Então é extremamente simples o ciclo de vida, só os nomes que enchem o saco, né, para variar. Mas não tem nada de complicado. Aqui, olhando o fungo do pão, ele crescendo na placa de Petri, que a gente consegue ver, ó, os esporangióforos, o zigosporângio, dentro vamos ter os zigósporos, certo? E o filo Glomeromicota, que tem 160 espécies, é um filo pequeno, hifas somente cenocíticas, sem separação, coevoluíram com as plantas, tá? Quando estuda as plantas, há uma coevolução com esses fungos, logo a gente sabe que eles ficam nas raízes, formam as micorrizas arbusculares, reprodução somente assexuada, conhecida até hoje,
formam glomerósporos, lembra, zigósporos, glomerósporos, os esporos vão ter o nome do filo na frente. E existem em todos os solos. Então aqui você consegue ver, ó, o esporo, o glomerósporo, crescendo suas hifas cenocíticas, sem divisão celular. Olha que bonito, o esporo e a hifa crescendo, que alguns esporos e as hifas se fundiram. Tá vendo? Hifas cenocíticas. Aqui tem a raiz da planta, olha aqui quantos esporos, né, glomerósporos, e aqui as hifas crescendo. Aqui, ó, uma micorriza arbuscular. Esse mais escuro aqui, mais laranja, é a raiz da planta, o resto é tudo fungo. Isso aqui é a nossa rizosfera, é a região da raiz. E esse fungo cresce, ele protege a raiz da planta contra infecção de bactérias, de fungos, contra outros parasitas como vermes, nematóides. Eles pegam nutrientes do ambiente e passam para as plantas dependem desses fungos para crescerem. Então, a evolução das plantas no solo se deve graças aos glomeromicota, certo? Tudo bem, pessoal? Esse foi um pouquinho. Próximas aulas vamos estudar o filo ascomicota e o basidiomicota. Tudo bem? Bons estudos e até a próxima.